alargai o círculo dos vossos ensinamentos. Quer dizer, ensine mais. Mas ensinem mais buscando passar para as pessoas que estão sofrendo o sentido da dor. Então ele diz, alargai os círculos dos vossos ensinamentos. Dai ao homem a noção mais extensa dos seus destinos. Dai a visão da vida do além. Dai a noção do alvo que ele deverá atingir. Dai a noção de que ele próprio é o construtor de sua felicidade. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente tem o lastro da reencarnação. Por isso que ele diz, alargai os vossos ensinamentos. Mas ele faz uma explicação muito interessante, continuando aquele que ele diz, vocês hoje não estão sendo muitas vezes reconhecidos e respeitados, não por conta da doutrina que vocês apresentam, porque a doutrina e os ensinamentos são do Cristo, mas pela maneira como vocês estão interpretando a vida e pela maneira como vocês estão apresentando Deus às criaturas. Daí alargai os vossos conhecimentos. Por isso, mulheres gerações, por isso, mulheres gerações, o Consolador prometido diante da dor tem essa grande e relevante participação. Dá a todas as pessoas que estão a sofrer a possibilidade de elas saberem por que sofrem e o que fazer para diminuir a dor que aqui e acolá estão a lhes visitar. Em consequência disso, imbuídos por essa base que a doutrina espírita nos passa, a dor passa a ter nas nossas vidas e naqueles que a conhecerem, deixa de ter um aspecto terrível. Deixaremos de achar que nós somos pessoas desgraçadas, que não temos o olhar benévolo de Deus, que a sua misericórdia não nos alcança, mas Emmanuel com muita propriedade diz que existe uma providência divina que é a solicitude de Deus para todas as criaturas. Mas o lá fora, que não conhece a reencarnação, aí ele vai dizer, mas como é isso? Que há tanta diversidade de sorte. Então o sofrimento para nós passa a ser um processo de reparação. Faz diferença? Faz diferença. Eu devo, eu ainda não reparei, eu preciso reparar. E faz-nos entender a necessidade de a gente vencer os nossos vícios e praticar as virtudes. Então chega a velhice. Pode chegar a velhice com as suas limitações. E é que nós fazemos? A gente enfrenta a velhice. Pode vir a dor da morte, mas se vir a dor da morte, diz Leon Denis, toda cova que se abre é uma porta para a libertação. Então, a contribuição do Consolador prometido, que para nós tem um valor imenso, ele precisa ser repassado. As pessoas precisam conhecer esse Consolador. Mas, além de tudo isso, o Espiritismo nos ensina, e o faz de forma muito bela, que seja qual for o processo de dor que estejamos a passar, nós contamos com a assistência dos Espíritos, que são os nossos protetores, os nossos anjos guardiões. Eu acho tão lindo, e eu vou ler tal qual está aqui no Livro dos Espíritos, na questão 495, quando Allan Kardec diz, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separado desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando e fluxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Julgáveis que estavais sozinho? Quantas vezes a gente se julga que assim está nos nossos momentos de dor? Não é assim. Perto de vós, junto de vós, ao redor de vós e além, até na extensão sem limites, há seres que vibram pelo vosso sofrer, participando da vossa dor. Divaldo Pereira Franco tem muitas histórias e histórias bonitas. Uma delas nós recolhemos no livro
a joia do mercador. E peguei esse gancho porque a doutrina consoladora dos Espíritos não apenas nos diz a causa da dor, a maneira que a gente deva encará-la, como evitá-la, como atenuá-la, mas nos passa também essa certeza que não passamos pelas nossas dores, seja físicas ou morais, sozinhos. Então, nesse livro A Joia do Mercador, há uma história muito bonita, onde se comprova verdadeiramente a mão de Deus nas nossas vidas e a comunicação dos Espíritos. Crone, aquele literato escocês, que escreveu vários livros, inclusive o livro A Cidadela, ele se tornou médico antes de ser escritor. E como médico, ele achava que a medicina deveria ajudar as pessoas, que a medicina deveria ter um aspecto sacerdotal. E por conta desse pensamento, ele um dia dedicava às obras de caridade como médico. Um determinado dia ele sofre, ele recebe um telefonema de uma casa religiosa, de um orfanato, dirigido por madres. Ele recebe um telefonema da madre que diz que uma criança está a morrer. Processo de difteria. Ela estava com muita febre e ele precisava ir até lá. Ele corre, chega. Ao chegar, ele se dá conta que só existia algo que poderia trazer um resultado eficaz para o problema que a criança de 7 anos estava sofrendo. Ele diz: a terapia tem que ser uma cirurgia. Tem que ser uma traqueostomia e deve ser feita de forma imediata, senão ela vai parar de respirar. Mas, madre, acontece que eu sou um médico novo. Eu não tenho muita experiência. Nunca fiz uma traqueostomia. Mas ela disse, é a única maneira que poderia salvá-la, é uma cirurgia. Ela vai morrer de todo jeito, se o senhor não fizer. Ela morrerá, então faça a cirurgia. Foi chamada uma enfermeira que também pela primeira vez trabalharia sem uma assistência de enfermeiros formados, seus professores. Uma jovem alta, sardenta, magra, mas de um olhar, segundo o Crone, inesquecível. Eu estou aqui. É a minha primeira vez como enfermeira. E aí, ela diz que era escocesa, coincidentemente ele é escocês. Ele era escocês. E ela diz: olha, eu consegui uma bolsa para estudar. Só que eu precisava de um local para morar e eu precisava de comer. Para tanto, porque o meu ideal de vida era ser enfermeira. Eu trabalhava em bares e restaurantes, lavando prato nas pias, lavando o banheiro, passando pano no chão. Consegui meu diploma. Consegui. Sou enfermeira. Crone havia deixado de pensar em Deus desde as suas primeiras aulas de anatomia. Mas existem coisas na vida, gente, que muitas vezes a gente duvida. Mas coisas maravilhosas todo o tempo estão a acontecer. Não sabia por que naquele momento, antes de começar a cirurgia, dirigir-se a uma janela, olhar o céu e conversar com Deus. Faz tempo que eu deixei de conversar com você. Mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse a salvar essa menina, não por mim, mas por ela. Ajude-a, salve-a. E ele sentiu um influxo diferente que o Livro dos Espíritos diz. A gente chama, nos momentos de solidão, devassidão, nos hospitais, ele chega, ajuda espiritual chega. Começou a incisão. Era necessário colocar um aparelho numa região muito delicada, porque se ele errasse, atingiria as cordas vocais. O procedimento foi feito e de forma exitosa. Ele se virou para a jovem enfermeira e disse: agora é com você.
pleno êxito na cirurgia agora. Mesmo que ela esteja a dormir, todo o cuidado é pouco, porque se ela acorda, o organismo rejeita qualquer tipo de aparelho que lhe esteja sendo instalado, ou que lhe foi instalado. É por isso que muitas vezes nos hospitais as pessoas são amarradas, porque se elas estiverem com o corpo estranho, é o primeiro impulso que tem é retirar. Ela estava cansada. Ela estava extenuada, trabalhara muito, começou afagando os cabelos da menininha de 7 anos, mas o sono foi maior, desceu. 15 minutos após, ela acorda e ela percebe que ali estava o respirador no chão. Ela sai a correr atrás do médico. E ele disse que se passou, você não poderia estar aqui, porque 1 minuto pode ser fatal. Porque em 1 minuto pode algo desagradável acontecer. A menina morreu. E ele disse, você é uma assassina. Você é uma infanticida, você é responsável pela morte dela. Vou imediatamente preparar uma carta para amanhã entregar no Conselho Federal de Medicina. Ela chorava. Copiosamente ela chorava. A dor moral da perda de uma vida de sacrifícios e trabalho para ganhar um diploma de enfermeira por causa de um cochilo. Aquilo rolara. Aquilo estava para ela representado uma necessidade agora, pedir a ele, depois de feito o documento, que ela assinasse. Ela tinha que assinar, era uma confissão de culpa. E aí ela fica com esse drama moral. Dia seguinte ele resolve colocar no correio a carta que ele fizer ao Conselho Federal. Mas na hora que ele ia entregar a carta, uma voz lhe dizia, você agiu irado, você agiu com precipitação, e a ira e a precipitação são inimigos do equilíbrio. Tira o gás do equilíbrio. Pense mais. Voltou para casa, não colocou no correio. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, o fato se repetiu, mas aquilo não saía da cabeça dele. Era preciso castigar aquela jovem. Ela não mereceria estar saindo por aí, exercitando a profissão de enfermagem. Mas algo, gente, fez com que ele não colocasse a carta no correio. Deixou a medicina. Resolveu, ao invés de ser médico, ser escritor. Em vez de procurar salvar vidas, ele agora ia escrever sobre vidas. E fez um trabalho belíssimo, foi reconhecido. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve homenagens, muitas homenagens, por conta do seu trabalho na literatura. Determinado dia ele abre o jornal, e ao abrir o jornal, ele viu um artigo intitulado O Anjo da Noite. Curiosamente, foi ver quem era o Anjo da Noite. E ali estava a narrativa da vida daquela jovem que, observando que ele não havia denunciado, resolveu tocar a sua vida. Mas ela dizia, esta vida não me pertence mais. Percebam a sublimação da dor. Em vez de ela amealhar dentro de si a revolta por aquilo que passara, a revolta porque os anos de sacrifício que ela fizera culminaram no primeiro ato, na possibilidade de perder o diploma. Não, ela disse, essa vida não me pertence. Especializou-se cada vez mais na sua profissão e resolveu ir para uma região muito pobre do Reino Unido, onde lá ela recolhia órfãs, filhas de carvoeiros, e ali ela pediu àquelas pessoas dali que ajudassem a levantar uma casa para acolhimento daquelas crianças. Gente, e o que é que ela fazia nessa casa? Ela não se permitia mais dormir à noite.